noite a todos. Esperar mais pessoas entrarem para a gente poder iniciar, fazer uma preparação. Oi, Alexandre, boa noite. Cléo, boa noite. Falem para mim se vocês estão conseguindo me ouvir direitinho, se está com algum problema no áudio, tá tudo bem. Passa um feedback para mim, por gentileza. Boa noite, Kátia, Maria. Que bom. Yara, boa noite. Abi, boa noite. Vou dar mais 2 minutinhos, aí a gente faz uma preparação e já passa para o palestrante, tá bom? Oi, Mar. Rosângela, boa noite. Heloísa, boa noite. Mais 1 minutinho. E a gente já faz a preparação, tá bom? Vamos fazer a preparação já? Vou baixar um pouquinho o som aqui. Então vamos fechando nossos olhos, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos juntos, conectados num só pensamento, por termos esse momento de reflexão, de aprendizado, que nós possamos colocar em prática tudo que nós aprendermos hoje aqui, na intenção de sermos pessoas melhores, com mais empatia, com mais amor ao próximo, amor próprio, que nós possamos abrir os nossos corações, nossa mente, para o aprendizado da noite. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixe cair em tentação, livrar-nos de todo mal. Graças a Deus. Boa noite, Guilherme, Esther.
Vou já chamar nosso palestrante para a gente já começar. Essa palestra hoje promete, né? Deixa eu só colocar meu fone aqui para a gente não ter. Boa noite. Tudo bem, Cíntia? Eu não estou te ouvindo por aqui, Cíntia. Não consigo te ouvir. É por lá. Não te ouço. Eu vou tirar a... Vamos ver se vai agora. Fala aí. Já está conseguindo? Agora sim. Bom, eu acho que era problema do meu fone. Tudo bem? Vou diminuir. Então, esse é o Domingo, se apresenta para a gente e fique à vontade. Seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado primeiro pela oportunidade, né? Eu já estou há muito tempo trabalhando com comportamento humano. Já são mais de 25 anos fazendo isso. E se eu somar com o tempo dentro do kardecismo, né, o tempo que a gente era jovem lá atrás, que a gente fazia os nossos encontros de mocidade, aí já são quase 40 anos fazendo, são 30 e poucos anos fazendo trabalho junto ao ser humano, né? Então, e é um tempo já que eu estou trabalhando com treinamentos, com palestras, com cursos, e já fazia um tempo que eu não ia dar uma palestra numa casa espírita por uma questão de agenda, não oportunidade, porque a gente sabe que as casas são muito abertas a esse tipo de comunicação, a esse tipo de informação, né, que é falar sobre o comportamento humano. Mas a minha agenda é muito complicada, e agora Graças sim, a Deus, né? tivemos uma brecha aí, graças à pandemia, e essa oportunidade que a internet agora nos proporciona. Então, obrigado aí pelo convite e agradeço a todos a presença também. O que eu fiz aqui, ó, gente, eu estava olhando para o Facebook no meu televisão aqui do lado e olhando para a tela aqui. Aí isso estava me distraindo muito. Então eu tirei o Facebook. Eu estou falando com vocês, então, Cíntia, eu não vou ter aí as perguntas, os questionamentos, aí eu Estou vou de ter olho você aqui. como parceiro aí, tá bom? Estou de Se olho, você é sua secretária. Se você precisar dar uma pausinha, a gente já. Legal, então você fica de Tá? parceiro aí, eu dou uma pausa aí, pergunto se tem alguma coisa. Eu quero deixar vocês muito à vontade para fazer perguntas se quiserem, se tiver dentro, claro, do contexto que a gente está falando. E se tiver alguma coisa fora do contexto, fora do padrão, que você falou assim, meu, deixa eu aproveitar que tem um cara aí, ele acha que ele sabe de comportamento humano, então eu vou fazer uma pergunta para ele, faça. Então eu vou fazer a questão de te ajudar de alguma forma, ou nós vamos junto tentar buscar uma resposta para a pergunta fora do contexto. Fiquem tranquilos, ok? Vou deixar você e aí qualquer coisa você me chama. Tá bom? Sim. Obrigado. Imagina. Então sejam muito bem-vindos. A Cíntia, quando me procurou, ela falou assim: Augustinho, você tem um tema que você gosta de abordar, ou que você já trabalha com esse tema? Bom, eu sou especialista em comportamento humano. E por que eu me chamo especialista? Por todo o desenvolvimento que eu vim fazendo ao longo desses últimos 22 anos, desde a psicanálise até o comportamento humano, estudando programação neurolinguística, entendendo sobre hipnose. Hoje eu estudo a quântica e me considero espiritualista por todo o desenvolvimento que eu fui buscando. E aí, o que a gente encontra dentro de todas essas linhas que a gente vai buscar conhecimento é um mesmo propósito. As pessoas estão todas
buscando um caminho, está procurando um caminho. E aí eu tenho aqui até uma foto do meu parça ali, ó, né? Eu chamo ele de o Barba, né? O Barba, que quando há 2.000 anos atrás ele veio para cá e de uma certa forma, né? Ele estava aqui para mostrar para a gente um caminho, tentando mostrar um caminho, e ele disse uma frase muito importante. Ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E aí, estudando dentro dessa linha do espiritualismo, das ciências ocultas, eu estudei cabala, a gente foi conhecer uma série de coisas e a gente descobriu uma coisa chamada o poder do eu sou. Inclusive, eu tenho até um treinamento que fala disso, o I am. E esse eu sou já é muito antigo, sabe? Muito antigo, põe antigo nisso. Então, quando a humanidade estava começando a andar por aqui, já existia o eu sou. A humanidade começou a ter um racional formado, e aí ele se instalou, esse eu sou. E quem é o eu sou? Era Jesus? Não, ele não estava falando dele. Ele estava falando o seguinte: eu sou é a verdade. Eu sou é o caminho. Eu sou é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por si mesmo. Então ele estava dizendo que nós temos que buscar a presença eu sou em cada um de nós. Porque nós somos feitos, criados, né, a semelhança de Deus. E eu não consigo mais, se você ainda consegue, depois você fala aí nos comentários, mas eu não consigo mais conceber a ideia de um cara de barba com um cajado que a gente chame de Deus, que nem tem as brincadeiras do Porta dos Fundos, ou os filmes que tem esse homem, cabelo branco, barba branca e cajado. Para mim, esse aí é Moisés. Tá? Eu não vejo Deus assim. Eu nem vejo uma presença física que a gente precisa ter. Algumas crenças precisam acreditar, né? Algumas religiões precisam acreditar que existe um Deus físico. Não, eu vejo uma energia, um plano superior ao qual nós pertencemos. Porque para a gente habitar esse mundo, nós precisamos de um corpo físico. Vocês são estudiosos disso dentro do kardecismo. A gente precisa de um corpo para poder reencarnar aqui, para poder habitar esse universo aqui. Mas quem habita este corpo é a tua presença, eu sou, que é a nossa presença de Deus. A questão é que nós somos, neste universo aqui, formados em 3 instâncias: nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito. Então, a questão é que a gente fica muito atrelado à questão do corpo e mente e esquece, muitas vezes, da parte principal, que é o espiritual. O meu reino não é deste mundo. Jesus não estava falando da matéria, ele estava falando de todas as outras áreas do universo que são habitáveis e os espíritos que existem lá, mas é uma questão hierárquica. Então, essa hierarquia existe no universo espiritual, essa hierarquia também existe no universo material. Então, antes de eu entrar na linha do raciocínio que você vai querer, que vai te ajudar, nós viemos para cá em busca de um caminho. Qual é o caminho? Voltar para Deus. Então, ele nos fez simples e ignorantes, e agora nós vamos buscar o caminho de volta para chegarmos até Deus. E aí que é a tarefa difícil, né? Porque nós estamos, principalmente agora, no momento de transformação do nosso planeta. Você que já estudou as obras sabe que a gente passou por um universo primitivo e agora a gente está vivendo um universo de provas e expiações, né? Em transição com o universo regenerador. Então, agora nós estamos deixando provas e expiações para habitar o universo regenerador. Isso você encontra em qualquer literatura espírita, você abre a internet, você ouve falar disso, é isso. Aí, em todo quanto é lugar, para quem acredita nessa questão de evolução espiritual ou evolução humana, tá? Mas como é que eu vou fazer para eu continuar aqui? Porque o nosso planeta ele está passando por uma transformação vibratória. Existem diversas vibrações
aqui. Então, o nosso universo ele é vibracional. E você vai habitar as esferas de acordo com a sua vibração. Cara, até aí também nenhuma novidade. Beleza. Então, se você é uma pessoa que vibra alto, você vai habitar as esferas mais altas vibracionais quando você for embora daqui. Quando você for embora daqui. Mas aqui na Terra, vivo, reencarnado, como é que eu faço para habitar esferas mais elevadas? E aí é o que a gente trabalha no nosso segmento, que é treinamentos e tudo mais, é o controle da tua mente. Todos nós temos aqui uma missão de vida. A nossa missão de vida é controlar a nossa mente, é tomar posse da nossa mente. E sabe por quê? Porque nós recebemos um dom maravilhoso, que aí sim a gente fala bem de Deus, né? Essa coisa maravilhosa que chama livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, ele diz para nós o que você deve fazer, o que você não deve fazer, o que você pode fazer, o que você pode fazer. Ou seja, livre-arbítrio chama escolhas. Você pode fazer escolhas, só que a escolha está no corpo mental. O espírito, o seu ser divino, a sua pessoa divina, né? Aquele ser que habita dentro de você, que é você na sua essência mais divina, ele não tem escolha. Ele sempre vai te levar para o único caminho, que é o caminho do crescimento, desenvolvimento, da mudança e transformação. A mente te dá o livre-arbítrio. O espírito te dá um único caminho. Mas espera aí, então vamos lá. Se o meu espírito aqui está dizendo que tem um eu aqui que conversa com a minha mente, que faz eu agir aqui na matéria. Existe uma comunicação mais ou menos assim, mais ou menos assim. Porque para essa comunicação acontecer, eu preciso estar conectado ao meu eu superior. Eu preciso fazer essa conexão. Não, tudo bem, mas eu estou querendo perguntar se esse espírito ele influencia, por que ele não me manda as informações para eu fazer sempre a coisa certa? Ah, então, aí que está o negócio. Ele te manda isso o tempo todo. Então, o nome disso é intuição. É aquela primeira voz que você escuta e que muitas vezes a sua mente interfere no processo. Vamos dar um exemplo que eu gosto de dar em curso, em palestra, em treinamento. Você está indo lá para sua casa. Está de carro, né, indo para sua casa, e aí no bairro você passa na frente da padaria, você fala, eu preciso comprar leite. Aí depois você vê o trânsito, meio, podia ser ruim, você tem que dar uma volta, e não, acho que tem leite em casa. E vai embora. E aí quando você chega na sua casa, qual é a primeira pergunta que a tua esposa faz para você, o teu filho, sei lá quem? Comprou leite? Pai, comprou leite? Amor, comprou leite? E aí o que acontece? Você lembra, putz, eu até pensei em comprar, mas estava um trânsito, aí eu preferi não parar, eu achei que tinha, às vezes pode chegar até bravo, eu achei que, por que você não me ligou? Cara, para que ligar? Você já tinha recebido a informação. E se você escutasse a sua informação e não caísse na sua mente, provavelmente você ia comprar o leite, ia chegar em casa e tudo ia acontecer, tudo bem. São pequenos toques, pequenas informações que nos chegam e que, se você identificá-las e perceber, elas vão te ajudar. Às vezes, a intuição, ela não vai te colocar na melhor coisa, tá? Às vezes ela vai te colocar em outras coisas que às vezes vão doer, tanto emocional, fisicamente, não importa, vão doer de alguma forma para te gerar um aprendizado, porque isso vai te fazer crescer. Quer um exemplo disso? Pandemia. Quantas pessoas durante a pandemia estão se transformando, crescendo, mudando, buscando novas formas de poder trabalhar, então, se refazendo, se renovando. E quantos estão reclamando, xingando, só falando besteira de que isso é uma droga, que não sei o que, só numa outra vibração. Se você reclama, você vibra baixo. Se você tem medo, você vibra baixo. Se você tem vergonha, você vibra muito baixo. Porque se você quiser ver as escalas vibracionais, a vergonha, a timidez é a pior que tem. Você precisa aparecer nesse mundo. Você não nasceu nesse mundo à toa. Você precisa aparecer. Então você tem que fazer valer a pena a sua estadia aqui.
Legal, agora eu estou começando a entender. Então, eu preciso ouvir a minha intuição. Você precisa ouvir a sua primeira voz. Mas como é que eu faço, então, Agostinho, para que eu possa ouvir mais essa primeira voz que fala comigo, que sou eu, na minha essência mais divina, me conduzindo, me intuindo? Como é que eu faço? Esteja presente no presente. A maioria das pessoas, elas vivem no futuro, pensando nas coisas que vão acontecer ou que não aconteceram, vivem lá, projetando o futuro, sofrendo em relação a esse futuro. Outras pessoas vivem no passado, depressão, tristeza, angústia, mágoa, elas ficam carregadas de ressentimentos, lembrando das coisas que fizeram com ela, ou que deixaram de fazer com ela, e não vivem o presente. E as coisas só vão acontecer no presente, e a intuição, ela vem no presente. E existem formas de você conectar-se com essa orientação espiritual. É silenciar o silêncio. Algumas pessoas mais ansiosas sofrem só com esse período. Eu fiz 8 segundos de silêncio. E algumas pessoas já ficam angustiadas, falando: será que parou a câmera? Será que quebrou? Será que deu alguma coisa? Que não, eu só fiz um silêncio. Você precisa silenciar às vezes para poder escutar a sua voz. O silêncio é a melhor forma de comunicação com o teu espírito. Falando, brigando, conversando, sei lá, você não está conectado, você está lá fora, você está lá fora. Hoje eu postei um negócio no Instagram escrito: nada é externo. As coisas lá fora são só criações nossas, cocriações nossas. A gente cria o universo à nossa volta, através do nosso sentimento, através do nosso pensamento e através das nossas ações. Nós somos resultado. Sabe aquela história de karma? Karma é resultado. Karma é resultado de alguma coisa que você fez e agora você precisa resolver isso em você. E nós estamos vivendo esse mundo aqui e nós precisamos aproveitar essa nossa passagem, porque tem um monte de gente indo embora. Todo dia, quase só no Brasil, quase 1.000 pessoas indo embora por dia por causa de Covid. E a gente sabe que é muito maior o número de pessoas que morrem, não é só por causa do Covid, tem muita gente que morre de outras coisas também. Todo dia. E se você pudesse ir lá no plano espiritual para perguntar para eles o que você gostaria de ter feito, eles iam falar para você: meu, aproveita a tua vida, faz o que tem que ser feito para que você seja feliz. Ser feliz. Ter prosperidade. Prosperidade é vibração alta, tá? Não estou falando de riqueza. Riqueza é bom. Dinheiro é bom, mas eu estou falando de prosperidade. Prosperidade é você ter qualidade de vida, você ter saúde, sabe? Você ter sabedoria, você ter, sabe, um lugar para viver, um lugar para morar, bons relacionamentos, bons amigos. Isso é prosperidade. Isso é estar num outro patamar, num outro padrão. Agora, se você pensa pequeno, se você é muito crítico, se você reclama o tempo todo, se você questiona, Deus esqueceu de mim, meu, desculpa. Se você fala, Deus esqueceu de mim, cara, não está combinando. Você acha que Deus não tem mais o que fazer? Se existisse esse cara, você acha que ele não tinha mais o que fazer? Ficar pensando em você, que só reclama? Que só fala dele, talvez, quando sente dor? Quando precisa? Não que ele vai te negar, mas lembra dele também para agradecer, né? Então, nós estamos falando desse tipo de pessoa, porque o nosso universo habitável, nós vivemos numa raça humana, né, num ambiente terráqueo. Mas isso não nos faz terráqueos, tá? Nós temos um corpo humano, estamos vivendo na Terra, tendo uma experiência terrestre. Não nos faz terráqueo. Isso não quer dizer que você é. Putz, então nós somos todos ETs? Calma, respira aí. Mas você precisa ler um livro chamado Os Exilados de Capela, você tem que entender que existem outras, né, outros lugares habitáveis nesse mundo. Jesus já falava disso. A questão é que, no nosso estado vibracional, a gente agora acompanha a vibração da Terra. Porém, haverá transição, já está havendo. Você acha que a pandemia é por quê? Nada é por acaso.
Tudo tem um sentido aqui, desde as últimas guerras até o momento que nós estamos vivendo, tudo faz um sentido para a evolução do nosso planeta. Então, nós estamos passando por uma transição, sim. E nessa transição, permanecerão somente as pessoas que vão ter o mesmo estado vibracional, uma vibração de um mundo regenerador. Nossa, então vai morrer um monte de gente. Não, gente, calma, esse fluxo não é filme. Em 15 minutos muda todo o filme, não é série do Netflix. Em 100 anos, aproximadamente, vou chutar, 100 anos mais ou menos, essa população aqui já não existe mais, já foi renovada. Então é a galera que está chegando que vai herdar a Terra. O nosso trabalho é permanecer aqui, porque se a gente não acompanhar a vibração do que está vindo, nós não voltamos. Ponto. Se eu não começar a me tornar uma pessoa melhor, eu não vou reencarnar mais aqui, porque eu vou reencarnar num outro ambiente de provas e expiações, e talvez eu vá cair em ambientes bem primitivos em relação a esse. Hoje eu tenho tecnologia, hoje eu tenho televisão, hoje eu tenho luz, eu tenho tudo aqui. Mas você pode cair num universo que não tem isso ainda. Aqui no nosso planeta tem lugares que não tem. Você pode reencarnar lá, num outro planeta, na mesma vibração. Nós precisamos evoluir, nós precisamos ascender, né? Ascender é crescer, né? Espiritualmente, nos iluminarmos. E aqui neste mundo a gente ainda é dividido. Existe a hierarquia nossa também. Então nós temos os graus de hierarquia. Eu vou falar um negócio para vocês aqui que talvez vai doer no que eu vou te falar. Se você está assistindo isso com alguém ao seu lado, na sala, onde quer que seja, olha para essa pessoa e fala assim, agora vai doer. Fala para ela aí, ok? Existe um grupo de pessoas que habitam este mundo que são pessoas ordinárias. Pessoas ordinárias são pessoas que falam sobre pessoas o tempo todo. Elas acordam de manhã, elas tomam banho, elas vão para o trabalho, elas pegam a condução, elas trabalham o dia inteiro, elas pegam a condução, voltam para casa, aí assiste o que tem que assistir, faz a comida ali, vão dormir, no outro dia acorda, vai trabalhar, tá? Isso antes da pandemia, alguns já estão fazendo isso, que já estão voltando para o trabalho, né? Mas tem rotinas normais, vão para a igreja, vão na missa, vão no centro, vão lá ouvir o pastor, vão lá na Umbanda, fazer o seu trabalho, e aí são pessoas comuns, mas só falam dos outros o tempo todo. É um grupo de pessoas que a gente chama de ordinários. Cara, então eu sou ordinário? Eu também. Quando estou falando do outro, eu estou sendo ordinário, porque eu não tenho nada que ficar cuidando da vida dos outros. Você vai cuidar da vida das pessoas que vivem perto de você. Isso é um processo evolutivo. Cuidar da tua vida, primeiro, de você. Amar ao próximo como a ti mesmo. Você tem que cuidar de você, cara. Você tem que estar bem. Não, mas minha mãe está muito mal, mas você tem que estar bem para cuidar dela, caceta. Não é assim que funciona a vida? Você tem que estar bem para cuidar do teu filho. Ai, mas eu estou tão cansada, então para de reclamar. Porque você tem vida curta e você vai embora e não volta mais. Não, ninguém quer gente assim cansada aqui de volta no planeta. A gente quer um planeta que vai funcionar, meu. A gente quer um planeta que vai andar. Ninguém de morta, cansada, reclamona. Isso aqui a gente já tem demais. Existe um outro grupo de pessoas que também acordam, vão lá, tomam condução e tal, e não sei o quê. São as pessoas medíocres. Pessoas medíocres são pessoas que só falam sobre coisas o tempo todo. Vive uma vida mediana. Não cresce, não evolui. Inveja é a pior coisa que tem, tanto nos ordinários como nos medíocres. Ai, queria comprar uma casa. Ai, nossa, não vejo a hora de a gente trocar o carro. Ai, que não sei o quê. Pô, meu, vai ficar falando só de coisa. A gente não quer, neste mundo, pessoas que fiquem falando de coisa. Eu quero pessoas que construam coisas. Então a gente é medíocre também, né, Agostinho? Somos. Eu também falo de pessoas no meu momento ordinário. Eu falo de coisas no meu momento medíocre.
e eu assumo isso. Só que eu fico perguntando, eu pergunto para você, quanto tempo você passa fazendo isso? Quanto tempo você passa ali falando de coisas, falando de pessoas? Quanto tempo? Mas existe um outro grupo de pessoas aqui entre nós. São as pessoas que habitam um universo chamado de ideal. São as pessoas que falam sobre ideias o tempo todo. Cara, elas falam sobre ideias, estão criando o mundo, criando essas pessoas que estão estudando a vacina para o Covid, essas pessoas que estão falando das coisas boas que estão vindo por aí, criando ideias, criando situações. Aqueles caras que você está assistindo alguma coisa no YouTube, ele aparece, você não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Então você precisa ouvir o que eu tenho para te dizer. Cara, esse cara teve uma ideia e ele está aqui vendendo a ideia dele. A gente precisa ouvir essas pessoas, que talvez sirva para nós, talvez não sirva. Se você tem 45 anos e não fala inglês, beleza, não é para mim. Então tá, você vai dispensar, mas esse cara, ele está criando ideias no mundo, ele está trazendo coisas. E se você olhar com carinho, são jovens. São pessoas aí de 30, 25 até 40 anos de idade construindo coisas. Aí você está falando que quem tem mais de 40 é velho? Você que pensou isso é velho. Se você pensa dessa forma, você não entendeu o que eu estou querendo dizer. Porque eu tenho 52 anos, eu não me considero velho. Se uma criança perguntar para mim a minha idade, ele vai falar, nossa, você é velho, 52 anos. Mas eu não me sinto. Eu não faço esse tipo de colocação. Então, se você é esse tipo de pessoa que reclama, que não sei o quê, então você está velho. Uma senhora, para mim, no consultório, disse assim, Agostinho, velho é quem vive do passado. Eu não penso no meu passado, não. Eu agradeço o meu passado, mas eu vivo o meu presente. 72 anos de idade falando isso para mim. Cara, isso é uma experiência maravilhosa ouvir uma pessoa dessa. Onde ela tem que habitar uma mulher dessa quando ela for embora? Ela está aqui, ó. Ela é desse mundo, ela é moderna, ela é regeneradora, é transformadora. Porém, você habita qual ambiente? Imagina um predinho de 3 andares, ordinários, medíocres e as pessoas das ideias. Existe um outro grupo de pessoas, que são as pessoas iluminadas. Quando eu terminar isso aqui, Cíntia, eu abro para você, para a gente ver se tem pergunta. Se você tem pergunta, escreve agora aí para a Cíntia, tá? E o universo das pessoas iluminadas, são os iluminados, são seres que vieram aqui para trazer a luz ao planeta. Tá? Existem hierarquias diversas, existem, aí conta-se dentro do espiritualismo de 7 a 11 grandes seres iluminados habitando o nosso planeta, que contribuem por mais de 700 milhões de habitantes cada um. Então, eles são, acho que são 7 mesmo, porque nós somos em 8 bilhões, são 7 grandes mestres que estão encarnados aí, e tem a turma iluminada. Vamos pegar a gente iluminada que já habitou aqui? Gandhi, recentemente, século passado. Vamos pegar uns caras de agora? Fábio de Mello, por exemplo. Pô, o padre Fábio de Mello, ele é um cara iluminado. Ouve esse cara falar. Não importa a religião, gente, põe um negócio na cabeça, não tem a melhor religião. Não existe a religião certa, não existe o Deus católico, o Deus crente, o Deus... Não tem isso. Não tem melhor religião. Tem pessoas que habitam esse ambiente. E a religiosidade vem do seu comportamento dentro desses ambientes. Como é você lá? Medíocre? Ordinário? Ou está construindo ideias? Olha que coisa maravilhosa que esse centro espírita está fazendo, dando a oportunidade para as pessoas ouvirem, né, assistirem live, participarem. Eu vi que tem vídeos aí de pessoas. Cara, olha que oportunidade. Enquanto tem outras casas espíritas que não tem um trabalhador para pensar nisso que vocês pensaram. Tá lá, largado as moscas, esperando reabrir. Ah, quando reabrir, meu, você já tinha que estar aberto aqui na internet, é que nem esse pessoal está fazendo. Se você não é desse centro, pega de exemplo, cara. Leva isso para tua casa. Se não você é de outra religião, pega de exemplo, leva para sua religião. Mas as pessoas precisam ouvir alguma coisa boa aqui. Ah, eu habito o universo das ideias, porque eu estou sempre tendo ideia, então, mas que as ideias sejam construtivas, né? Nunca destrutivas. Então, para pensar no como você vibra.
Lembra, o livre-arbítrio tem as suas consequências, tá? E aí, dentro dessa coisa da religião, algumas pessoas falam assim, a gente tem que aceitar Jesus. Nós vamos falar disso, vou dar uma continuidade nisso, só ver com a Cíntia aqui. Cíntia, se você puder abrir aí e ver se tem alguma pergunta, para eu seguir para um outro caminho agora. Primeiro que deve estar doendo aí, né? É um teminha quente. Quando você falou de ansiedade e tudo, o Alec Júnior perguntou aqui, mas se o medo por algo para sobrevivência em meio à pandemia, como que fica a vibração? Quando a pessoa está muito... E tem a Cleo também, que falou que é muito ansiosa, como que a gente pode... não resolver, né? Mas como que a gente pode melhorar essa ansiedade e essa vibração? A Teca também tem problema com ansiedade, muito preocupada. Deixa eu ver aqui. Responde essa daí, aí depois eu vejo aqui os outros comentários. Bom, primeiro para falar para vocês que a ansiedade é a doença do século, tá? A ansiedade hoje já é, pela Organização Mundial da Saúde, considerada a maior doença, tá? Porém, a que mais mata ainda é a depressão. Mas a gente sabe, por estudos, que normalmente a depressão, em alguns casos, surge da ansiedade, porque as pessoas não conseguem resolver os seus conflitos internos, ficam extremamente ansiosas, as coisas não acontecem, elas ficam frustradas, sofrem profundamente, entram em depressão e acabam entrando na doença, e aí depois a doença, ela realmente ela é complicada. Se ela não for tratada, ela é fatal, tá? Então, putz, mas tá interessante você falou isso, tá? E o que eu faço para controlar a minha ansiedade? Depende do grau da sua ansiedade, tá? Existem diversos graus. Se você é o tipo da pessoa que vive pensando no futuro o tempo todo, mas pensa ele de uma forma extremamente negativa, não vai dar certo, acho que eu vou morrer, acho que se eu sair na rua eu vou pegar doença, o Covid, e se eu cair no hospital eu morro, e eu já estou me vendo, e como é que vai ser? Se você é esse tipo de pessoa, você precisa de um tratamento urgente, e é psiquiátrico, porque você pode ter TAG, transtorno de ansiedade generalizada. E isso vai se tornar um inferno na sua vida se já não é. Agora, se você tem uma ansiedade que é comum, que a gente tem, nós somos ansiosos com relação a isso, quando é que isso vai passar, a gente tem medo. Medo faz parte da humanidade ainda. Medo, raiva, tristeza, fazem parte do nosso processo, assim como a alegria. A gente trabalha, né? São 4 elementos principais das emoções. Então, o que você não pode é negar o teu medo. Eu sei que eu estou sentindo medo agora, tá? Esse medo está em mim, e quando você fala isso, você entra no agora. Eu sei que eu estou sentindo esse medo agora, essa angústia está me pegando agora, eu estou sentindo esse medo agora, mas eu não vou permitir que ele seja maior que o meu desejo de mudar, de fazer, ou de que quer que seja que você tem que fazer, porque o teu estado vibracional ele precisa ser alterado, mas se você der força para o teu medo, ele cresce, e aí baixa a tua vibração. Quanto mais medo, menor a vibração. Quanto mais coragem, maior a vibração. E para você tomar coragem, você não pode negar o teu medo. Eu sei que eu estou sentindo o meu medo, mas o meu medo não é maior do que a minha vontade de fazer XPTO, sei lá, fazer não sei o quê, de começar um curso. Você precisa enfrentar o teu medo. Nem que você quebre a cara, tá, gente? Pode ser que você quebre a cara, mas você precisa enfrentar o teu medo. Agostinho, mas é muito fácil falar, eu não consigo, então você precisa de ajuda. E aí você vai buscar ajuda, terapia. Você precisa de um profissional que te mostre esse caminho. Entenda as razões que levaram você a se tornar quem você se tornou. Porque senão você vai no centro, aí você toma o passe, e você retira toda a energia negativa que tem em você, e você vai se sentir bem. E você vai embora do centro e fala, me aliviou, eu estou bem, graças a Deus que eu fui no centro, eu estou legal. Mas a tua mente, se ela não tiver trabalhada, se você não seguir aquilo que o próprio centro ensina, com as escolas, com os estudos, se você não conseguir colocar isso em prática, em uma semana você está voltando lá de novo para tomar passe de novo, porque não está aguentando mais.
Aí não aguento mais, ainda bem que chegou terça-feira, vou tomar um passe. Aí tomo o passe e sai bem. Nossa, o centro está me ajudando. O centro é tudo para mim e tal. Volta, faz as mesmas coisas. Não muda o comportamento, não muda o pensamento. Então, talvez você precise de ajuda. E ajuda, às vezes, é terapêutico. Senão você vai virar o papa-passe, né? Fica lá no centro tomando passe, tomando passe, não muda nunca. Então não seja um papa-passe. Nós não precisamos dessas pessoas, precisamos de pessoas que falam, eu quero entender o que está acontecendo comigo, e eu quero mudar a minha vida. É isso que nós precisamos no mundo. São essas pessoas que vão voltar. São as pessoas que estão a fim de fazer a coisa diferente. Então, ansiedade, depressão, medos diversos, inseguranças diversos, se você não conseguir com a doutrina, seguindo a doutrina, você vai ficar bem. Segue Jesus. É só fazer o que ele falou. Tem gente que fala assim, eu aceitei Jesus como meu Salvador e a partir de agora a minha vida vai mudar. Tá bom, amor, nossa, que bom que você tá assim, legal, legal. Você pode ir lá no mercado para mim? Ah, mas você é folgada, né? Pô, tava rezando agora aqui, agora vou lá no mercado para você e começa a brigar. Que Jesus foi esse que você aceitou? Ah, eu vou. Hoje tem a palestra lá, mas eu vou assistir depois, que fica lá gravado. Eu tô cansado, vou dormir. Ou vou assistir. Ah, que Jesus é esse que você aceitou? Ah, não gosto de ler. Que Jesus é esse? Porque ele sabia todas as escrituras da época. E como é que ele ia discutir lá no Sinédrio se ele não soubesse as escrituras da época? Ele tinha que estudar, ele sabia tudo, ele sabia ler. Enfim, aceitar Jesus não basta, tá? Você precisa segui-lo. E seguir Jesus somente e andar atrás dele não resolve. Você tem que sê-lo. Porque é isso que ele ensinava para os apóstolos. E se você seguir aquela música, né, que é a mensagem de São Francisco, né? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu. Se você seguir os requisitos, né? E aí sim, aí a coisa muda, né? Aí você vibra mais alto. Aí você vai estar numa outra esfera. Aí você não vai ficar perdendo tempo falando dos outros. E Jesus não fica perdendo. Ô Pedro, você viu o Tiago? Você acha que Jesus perdia tempo falando dos outros? E falar dos romanos. Jesus, os romanos estão vindo, então deixa vir. É muito legal uma cena da Bíblia que diz o seguinte, que quando chega um romano para Jesus e fala assim, você diz que é o mestre e tudo mais, então me responda uma pergunta. Você acha correto que os judeus paguem impostos aos romanos? O que ele estava tentando com essa pergunta? Fazer Jesus falar, eu acho isso errado, pode prender. Pô, você é contra Roma, preso. E Jesus falou assim, você tem uma moeda aí? Aí ele tirou a moeda e falou assim, quem está na moeda? Ele falou, César, o imperador. Ele falou, pois é. Então dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Eu estou aqui para seguir a Deus e não a César. E o romano foi embora, porque ele não falou que era contra ou a favor, ele só falou, meu, é o que eu prego, é o que eu sigo. E eu fico aqui me perguntando, o que você prega? O que você segue? E agora vai doer muito, Cintia. Entra aí para eu falar, para você falar para eles que vai doer. Entra aí. Você tá doendo em mim? Tá. Fala para eles assim agora, faz assim, eu falo, vai doer agora. Melhor sentar, então, né? Então, abre aqui a tela que eu vou precisar de espaço para mostrar um negócio para eles aqui. Vai lá. Vai doer. E ela não conseguiu nem falar para vocês. Imagina aqui que esse livrinho é um muro bem alto, lá em cima. E você está sentado em cima desse muro. Cara, eu não acredito que eu estou falando isso num centro espírita, mas beleza. Os meus alunos que estão aí, se tiver gente que me conhece, vai falar, mano, ele é muito corajoso. Vamos lá. Você está lá em cima deste muro, lá em cima. Do lado de cá do muro, tá os azulzinhos, um monte de azulzinho, falando assim, Agostinho, vem pra cá,
Aqui é legal, vem com cartaz, Agostinho, a gente te ama, desce aqui, Agostinho, cartaz. Do lado de cá do muro, tá os vermelhinhos. E os vermelhinhos estão gritando, vem pra cá, Agostinho, vem pra cá, aqui que é legal, vem pra cá. E eu fico aqui em cima do muro, olhando pros azulzinhos, pros vermelhinhos. Aí, lá no canto, tá o cão. Sabe o cão? O cão tá com um charuto na boca, só olhando para mim lá em cima. Aí os vermelhinhos vêm e falam assim, ô cão, vamos falar com o Agostinho para ele descer. Olha lá, os azulzinhos estão fazendo marketing lá, meu, com cartaz e tudo. Aí o cão, sabe o que ele fala? Não, deixa lá em cima que tá engraçado. Ele desce aqui, faz uma festa com a gente, depois ele sobe lá. Aí eu fico aqui me perguntando, que time que você joga? Dos vermelhinhos ou dos azulzinhos? Qual é o time que você joga? Medo é de quem? Ansiedade é de quem? Vergonha é de quem? Raiva é de quem? Insegurança é de quem? Tristeza é de quem? Incompreensão é de quem? Angústia é de quem? Brigas é de quem? Falta é de quem? Pobreza é de quem? Qual é o time que você joga? Para pensar nisso. É amor, é paz, é alegria, é verdade, é comunhão, é silêncio, é luz, é prece, é presença, é compreensão, é não falar mal de ninguém, é cuidar de si mesmo, é cuidar da saúde, se preocupar com você, se preocupar com as pessoas à sua volta, cuidar da tua mente, alimentar a tua mente com palavras, com conhecimento, com literatura agradável, importante, fundamental para o seu desenvolvimento. Que time que você joga? Porque ele ri. Deixa lá que tá engraçado. E as pessoas que vão continuar aqui, os habitantes da nova era, são aqueles que estão mais próximos da luz, dos azulzinhos. Nossa, você fala de um jeito que parece que você nunca fez isso. Gente, ele ri de mim também. Mas eu dou muita risada dele também, porque ele não vai me pegar. Porque isso aqui é muito mais forte. Porque é esse aqui que eu quero. Esse é o caminho que eu estou trilhando. Então eu brinco, desde quando eu era moleque dentro do espiritismo, tá? Dentro do kardecismo, com 18, 19 anos, que eu dava as palestras para mocidade, que a gente fazia os nossos treinamentos lá de mocidade, os encontros, né? Eu já falava, se nessa encarnação eu não der um passo na minha evolução, eu vou pelo menos levantar meu pé. Mas parado não fico mais. E uma das coisas que o universo me proporcionou e que eu uso a favor como um complemento da minha missão é falar para vocês, levar minha palavra, ensinar. Eu aprendi uma coisa que é fantástica. E depois, quando eu assisti um filme chamado Lucy, que você deve assistir, Luci, Lucy, que ele diz o seguinte: o conhecimento deve ser passado adiante. Tudo aquilo que eu aprendo, eu divido com as pessoas. Tem coisa que eu falo que não são minhas, que vieram do aprendizado que eu tive. Tem coisas que eu falo que eu já nem lembro mais quem falou, mas se tornaram minhas. Porque eu falo tanto, eu sigo tanto. E tem muita coisa que eu ainda tenho a aprender. Porque se o dia que eu chegar aqui na frente de vocês e falar que eu já sei de tudo, eu já não preciso mais pertencer a este mundo, porque esse mundo não é um mundo para quem já sabe de tudo. É um mundo para quem ainda tem muito a aprender. Então, se você acha que você já sabe de tudo, você já se prepara que está chegando a sua hora de ir embora. Ah, vai morrer, né? Por quê? Vai ficar fazendo o quê aqui uma pessoa tão perfeita? Eu brinco com os meus alunos, meus amigos, que eu quero viver no mínimo. Brinco não, só falo a verdade, porque eu estou falando isso há tanto tempo e minha mente aceitou como verdade. Eu vou viver no mínimo 100 anos nesse mundo. Eu quero ver tudo.
Eu quero presenciar tudo, eu quero passar por tudo isso aqui. Eu quero chegar em 2050 e falar assim, meu, vocês não sabem como é que foi 2020. Vocês estão ainda reclamando. De repente, sabe, um moleque, um cara de reclamar de alguma coisa, fala, meu, você não viveu 2020, a pandemia. Do jeito que os antigos falam da guerra. Eu estava na guerra. Olha a outra guerra que nós temos agora. Mas eu quero estar aqui para contar. Eu quero estar aqui para ver essa molecada que está chegando construir coisas maravilhosas. Eu quero ver carro voando, porque eu quero dirigir um. Não quero andar de carona no carro que voa, eu quero pilotar um que voa. Mas dá para ter um carro que voa agora aqui no planeta? Se no chão já esse estrago? Gente, é óbvio que nós não podemos ter carros que voam ainda, porque a gente não sabe andar nem no chão, se matando. Então veio a pandemia para tirar os carros da rua. Tira os carros. Vamos ver, vamos organizar agora. Porque quantas empresas agora estão se organizando para diminuir a frequência do profissional dentro da empresa? Algumas já não terão mais. Não terão mais, vão trabalhar tudo de casa. Porque achavam que ia perder produtividade. Evolução. Querer estar aqui, querer evoluir. Nós não somos, né, aquilo que a gente pensa que é. Nós somos muito mais. Você é muito melhor do que você imagina. Quantas vezes hoje você foi até o espelho e disse que se amava? Olhar no espelho e falar, eu te amo. Você é a pessoa mais importante da minha vida. Quantas vezes você fez isso hoje? E essa semana? E esse mês? Esquecendo do amor próprio. Você precisa cuidar de você. E as pessoas que habitarão a terra são pessoas que sabem cuidar de si mesmos. Só que eles já estão chegando. E estão chegando e a gente entende que é tudo egoísta. Nossa, que egoísta, só pensa nele. A menininha quer brincar com o negócio dela, não empresta para o outro. Gente, não é egoísmo, não. É pessoas que cuidam de si mesmo. Mas é claro que essa interação, essa sociabilização vai acontecer, eles vão começar a entender, à medida que eles vão crescendo, evoluindo, que a gente pode dividir com o outro também. Mas ele precisa ver você fazendo isso. Você precisa ser exemplo. Então, eles estão chegando na famílias de pessoas que trabalham pra caramba, que vivem o dia inteiro preocupadas. Cara, esse ambiente é extremamente hostil para recebê-los. Nós não vamos mudar o mundo em 30 anos. Não vai ter. 2030 vai ser tudo diferente. Não, não vai. Nós precisamos aí de mais uns 100 anos para o negócio funcionar, que é quando essa raça vai estar fora daqui. Em 100 anos eu já estou fora, estou com 52, eu não vou viver 152 anos, seria muito sensacional, hein? Nossa, seria muito sensacional, vamos pensar, ser 152 anos de vida. Mas eu não vejo isso, nem quero. 100 anos tá bom, eu quero já estar num outro plano, ou reencarnado, já numa outra parada aí. Isso aí é o plano, né? A gente nascer de novo. Eu penso em nascer de novo, eu quero nascer de novo. E a gente já começou errado lá atrás, tá? Então, fazendo um parênteses lá com o Jardim do Éden, né? Da raça adâmica, mas para a questão do Jardim do Éden, pô, a curiosidade já estava instalada. Então, a história bíblica conta que a gente até é curioso desde a época. E tudo estragou por causa da curiosidade. Como assim, por causa da curiosidade? É porque Deus falou assim, ó, vocês ficam à vontade aqui, você, Eva, Adão, vocês ficam aqui à vontade. Só não fica perto da árvore. E muito menos coma seu fruto. Com todo o paraíso, onde é que eles foram parar? E essa história nos mostra que a gente tem uma oportunidade maravilhosa para a gente crescer, para a gente se desenvolver, para a gente expandir, e a gente fica parado nos pequenos defeitos. Para de comer o fruto ruim. Para de ficar na árvore pior que tem. Começa a olhar com carinho o seu comportamento. Quem é você? Quem você se tornou? Começa a entrar numa tríade que é eu sinto, eu penso, eu faço. Eu sinto coisas lindas, eu penso coisas lindas, eu faço coisas lindas. Porque se você não estiver fazendo isso, você está em conflito. E você talvez esteja precisando de ajuda. Então, fica aqui a minha mensagem. Tem mais alguma pergunta aí para a gente encerrar? -se?
Tem comentários, né? Ah, Vários. eu nem Tentar vi, ler ó. Eu alguns aqui, tá? não sei nada, né? Deixa eu ver. O assunto abre a nossa consciência. O Alexandre também falou que é muito ansioso. A Sônia disse que temos que enfrentar os nossos medos. Deixa eu ver o que Perfeito. mais. O Sidney é meu pai, tá? Não vale, mas eu vou ler aqui o tanto que ele escreveu. Que não? A maioria das pessoas mal conhecem a Deus. Quem conhece um pouco mais de Deus não tem medo, não tem ansiedade fora do normal. Quem se dispõe a conhecer verdadeiramente a Deus muda, vê o mundo com outros olhos, deixa de sofrer e Perfeito. mais coisas. Aí tem Perfeito. um outro comentário gigante dele aqui. Não queremos saber de Jesus nem de Deus, queremos só cruzar os braços e que alguém resolva nossos problemas. É a coisa, o caminho mais fácil, né? Zona de Né? conforto. E a zona de conforto. As pessoas estão esperando o Messias, estão esperando que Jesus volte. Meu, para quê? Ele tem mais o que fazer, ele já deixou a mensagem, falou, meu, segue a minha palavra lá. Ele Mas, meu, desenhou, né? se ele. Eu não acredito mais nisso, né? Porque eu acredito ele já numa esfera bem maior. Mas se ele começar a encher o saco, ele fala, mas eu vou lá, deixa que eu vou lá, vou dar uma palestra, porque esse pessoal vai descer de uma nave e vai parar lá no estádio do Maracanã e falar, gente, é o seguinte, vocês estão tudo Se fosse errado que nem aqui. a gente, né, que perdia a paciência, já descia logo e falou assim: o que foi? Você não entendeu o quê? Qual, qual parte do amar é ao próximo como a ti mesmo que você não Você não entendeu? entendeu, Exatamente né? isso. Cíntia, eu acho que fechamos o nosso tempo. Eu tenho muita coisa para falar, mas aqui a gente, né, teria que marcar uma outra Ah, data, uma então, outra tem uma oportunidade. pergunta aqui, se existe possibilidade de encarnar em mundos superiores, ao invés de aqui. Sim, se você for um ser evoluído, é a Bábila, né? Desculpa Se você, então, se você desculpa, né? conseguir evoluir nesse nível, você pode habitar uma esfera superior, sim. Existem, por exemplo, vamos pegar um cara, Gandhi, que habitou aqui, não faz o menor sentido o Gandhi reencarnar aqui, ele já uma esfera superior. Então, existe sim essa possibilidade de acordo com a nossa evolução, né? Assim como existe a possibilidade de espíritos de hierarquias superiores reencarnarem aqui, justamente para poder auxiliar no processo de evolução, que é exatamente o que está acontecendo com muita galera que está chegando aí. Então, muitas pessoas estão chegando, vêm de hierarquias e orbes superiores. Aí. Ah, duvido, não tem nada a ver isso. Conversa com uma criança de 3 anos hoje, então. Escolhe uma aí e vai conversar. Aí você Né? vai falar Tá que é bem. superior. É outro nível do que está chegando. É Né? outro nível. Ó, fora isso, deixa eu ver aqui, tem os parabéns e tal, tem o Alexa que colocou que ele tá fazendo o tratamento, né, para ansiedade dele, para os problemas dele, que ele tenta manter o amor próprio. Você está no caminho. É isso aí, Alex. O caminho é esse. A gente sabe o que é certo, o que é errado, o que deve, o que não deve ser feito. A gente está aqui no muro. E a gente tem que escutar. Você vai escutar o pessoal lá de baixo, os azulzinhos, você vai escutar o cara do charuto. É uma escolha. É uma escolha. Para pensar nisso. Toda vez que você tem um caminho para seguir, fala, meu, quem é que está no comando? É Jesus ou é o outro? O que Jesus faria no meu lugar? Escuta essa voz que ela vem. É isso aí. Alguém tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver se chegou mais alguma. Sentiu a Tem bastante risada. comentário aqui, bastante agradecimento. Legal. Que bom que todos gostaram. Foi, foi um tapinha, né? De leve. Eu falei que ia doer um pouquinho. É que ninguém gosta de ficar ouvindo as realidades, né? As verdades e
E quando algumas pessoas pegam muito intenso, né? Mas a gente aprende dentro do comportamento humano, se que a única forma da pessoa mudar é através de impacto emocional. Se não causar impacto, as pessoas não mudam, elas continuam na zona de conforto. Então, a forma que a gente oferece esse tipo de conhecimento é uma forma mais impactante, mais firme, porque eu não posso vir aqui e ficar falando, olha, gente, fiquem tranquilos, porque tudo vai melhorar, a vida vai mudar. Mentira, não vai mudar. Com essa energia, não muda. Com essa energia não vai mudar. Tem que pôr energia naquilo que faz, pôr vontade naquilo que faz, mas acima de tudo tem que pôr amor, tá? Porque sem amor nada acontece. Então foi Não tem muito bom, movimento, né? exatamente. E eu fiz isso com muito amor para essas pessoas que eu nem quis ver quem estava. Agora que eu abri aqui Não, no. depois você vê aí com calma. Tem bastante comentário legal aqui. Que bom, que Então, bom. eu quero agradecer a você. Olha que maravilha, hein? A pandemia deu essa oportunidade pra gente, porque eu sei lá que dia que eu ia conseguir levar você no Cascata, se por acaso fosse presencial, Ia dar um trabalho, né? mas Mas agora a ficou gente mais vai ter essa tranquilo. oportunidade Então, também. eu agradeço em nome do Cascata, em nome de todo mundo. Todos adoraram a palestra. Essa conversinha meio beliscão, sabe aquele beliscão de mãe? Então, ó, posso fazer um marketing? Pode fazer o marketing. Me acompanhe lá no Instagram, né, o @agostinho com 2 T, vocês podem ver escrito aqui, Agostinho Almeida. Me acompanhe aqui no Facebook, eu tenho muita coisa para oferecer para vocês. Eu tenho um grupo aqui de pessoas, de profissionais, gente que eu formei, que está aqui assistindo a palestra, que é da Eu acho que casa. você não falou Cadê a Fernanda? a sua profissão, o Agostinho. Eu sou psicanalista, tá, de formação na psicanálise, tá, mas eu trabalho com comportamento humano. Então, se você falar, mas qual é a sua profissão? Psicanalista, eu prefiro seguir por aí, tá? Então, fiquem à vontade para seguir, conhecer, tem muita coisa boa para a gente oferecer lá também, tá bom? Todos os dias eu coloco mensagens confortáveis e edificantes para Às vocês. vezes eu copio algumas e coloco na nossa página, com carinho. Faz isso, tá É bom? isso aí. Gente, Vamos, obrigado, quer obrigado. participar do encerramento? Participo, eu fico junto com É? você. Mas eu vou ficar aqui, pode ocultar, tá Tá bom? certo. Obrigado. Então vamos agradecendo ao nosso amigo Agostinho, agradecendo a Deus pela oportunidade de aprendizado, que nós possamos meditar sobre o assunto, tentar melhorar a nossa conduta, os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas ações, que nós possamos sempre, assim como o Agostinho falou, pensar o que Jesus faria se estivesse no meu lugar agora. E assim vamos agradecendo mais uma vez, desejando uma boa noite a todos e aguardo vocês amanhã para mais um evangelho, mais um tratamento. Graças a Deus. Obrigada. Peraí que agora eu tinha fechado o microfone. Obrigada, Agostinho. Até a Eu também. próxima. Valeu. Obrigado. Tchau, boa noite a todos. Gente. Até amanhã. Obrigada.